Graça e paz, povo de Deus. Tudo bem com você? Maravilha de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, para a gente dar início ao culto de missões dessa noite. Salmo de número 2. Salmo de número 2. Salmo de número 2, você achou? Glória a Deus. Versículos 7 e 8 das Sagradas Escrituras. Diz assim o texto: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Vamos repetir junto, por favor, o verso 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Qual é o desejo de Deus, irmãos? O Salmo de número 2, ele fala sobre o Messias, o rei ungido dele, separado e preparado para reinar eternamente. E no verso 7 e 8 expressa um desejo de Deus e algo que precisa estar em nosso coração quando pensamos em missões, que é o desejo de alcançar toda a terra. Quando você olha para as Escrituras e o salmista diz, Deus em sua palavra diz: pede-me e eu te darei. O que Deus está desejando para que eu e você possa também ter o mesmo desejo dele, que todos sejam salvos. Aleluia. Amém, irmãos? Esse desejo de Deus não mudou, a salvação da humanidade. Porém, cabe a mim e a você desejar isso também. Aleluia. Você deseja que todos sejam salvos, que a sua família seja alcançada, que a sua parentela seja alcançada, e algo que as Escrituras diz é: pede-me. Pede-me. Precisa haver em nosso coração um desejo pela salvação dos perdidos. Amém? Por quê, pastor? Porque Deus quer nos entregar isso. Eu te darei as nações por herança. Aleluia. Porque ainda não alcançamos muitos lugares? Porque pouco nós desejamos. Nós dizemos que dá muito trabalho. Quanto mais missões, mais trabalho. Quanto mais gente, mais trabalho para discipular. Amém, irmãos? Mas isso é sinal de que a vida do Senhor está fluindo em nós e através de nós. Você deseja alcançar as nações? Você não entendeu a pergunta, vou repetir. Você deseja alcançar as nações? Tem muitas nações ainda que não foram alcançadas, e cabe a mim e a você como igreja clamar para que Deus nos entregue isso. Aleluia. Eu creio que ainda vamos enviar gente para muito mais distante do que somente Marauá, somente Açaiteua, somente Canaã. Não, Deus vai nos levar muito mais longe, porque esse é o desejo de Deus, e Ele tem colocado isso em nosso coração. Amém? Repita comigo: pede-me e eu te darei as nações por herança. Vamos pedir ao Senhor isso. Vamos orar pelos perdidos nessa noite. Pai, nós queremos te apresentar os 4 cantos de terra alta, Senhor. Queremos te apresentar os 4 cantos do nosso estado do Pará. Queremos te apresentar os 4 cantos da nossa nação, ó Deus. Pedindo sempre que há uma localidade, há uma circunvizinhança que ainda não conhece o Senhor, há uma tribo, há uma aldeia que ainda não foi alcançada pelo Teu Evangelho, e nós declaramos céus abertos para que haja envio de novos missionários, ó Deus, para aqueles lugares ainda onde não ouviram do Senhor, onde o Teu nome ainda não foi proclamado, onde os Teus decretos ainda não são conhecidos. E nós, como igreja nessa noite, Igreja Batista Edificar Missão
coração semear em terra alta. Te pedimos, ó Pai, nos entrega as nações por herança, nos leva a lugares onde o Senhor deseja que nós, como ramos que estamos ligados no Senhor, possamos alcançar. Nós, como ramos do Senhor, queremos cobrir as nações que ainda não foram cobertas com o teu sangue, com o teu poder, com o teu senhorio. E nós oramos, ó Espírito Santo de Deus, para que o Senhor mova o coração dessa igreja, para que o Senhor mova o coração dos teus filhos, que dia após dia, Senhor, tem buscado se acomodar em sua casa, mas que o Senhor nos desperte, que o Senhor gere em nós um desejo pelos perdidos, assim como o teu coração anseia pelos perdidos. Ó Pai, que haja em nós o mesmo desejo, o mesmo sentimento e o mesmo coração que há no teu Filho Jesus. O Senhor veio buscar aqueles que estavam perdidos, ó Pai, e o Senhor nos encontrou. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor nos encontrou e queremos te agradecer por isso, Pai. Muito obrigado, maravilhoso Deus. Tu que és o nosso conselheiro, Tu que és o nosso Deus forte, Tu que és o nosso príncipe da paz. Nós te pedimos as nações por herança, Senhor. Nós te pedimos as nações por herança, Senhor. Desperta chamados essa noite. Desperta, Senhor, chamados essa noite. Que queime no nosso interior a voz do amado nos chamando. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E que o Senhor ouça da tua noiva nessa noite: eis-me aqui, Senhor. Cumpre a tua vontade em nós, cumpre a tua vontade através de nós. Oramos pelos missionários que estão nos campos mais longínquos dessa terra, Senhor. Cobre a vida deles. Nós, como igreja do Senhor, queremos cobri-los em oração. Todo plano das trevas contra as suas vidas, todo levante, Senhor, contra as suas vidas, que possam redundar em glória ao teu nome, Senhor. Que possam redundar em glória ao teu nome, Jesus. Providencie o pão em sua mesa todos os dias. Providencie a paz e a fé em seus corações para suportar até o fim as labutas do campo missionário, Senhor. E eu oro para que o Senhor desperte a igreja brasileira. Que o Senhor desperte a igreja brasileira, Senhor, para sustentar aqueles que estão mais longe. Que possamos investir mais em missões, Senhor. Que possamos investir mais em missões, Senhor. Nos dá condições para isso, Senhor. Dispensa a provisão sobre a tua noiva, para que possamos sustentar mais e mais missionários no campo, Jesus. Para que eles não passem necessidades, ó Deus. Para que eles nunca passem necessidades. Pois cremos e confiamos e oramos ao Senhor, que dará a eles o pão de cada dia. O pão de cada dia, Senhor. Recebe, ó Pai, nessa noite a adoração do teu povo, Jesus. Recebe a adoração da tua igreja essa noite, Senhor. Encontre aqui nesse lugar verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Que te adorem em espírito e em verdade. Se você lembra de algum irmão que não está mais no meio de nós, está desviado, afastado dos caminhos do Senhor,
Queria que você começasse a orar por ele. Eu sei que vem em sua mente muitos irmãos, mas comece a orar pelos irmãos que estão desviados. Não daqueles que foram para outro ministério, não, mas para aqueles que estão no mundo perdidos. Vamos orar por suas vidas. Vamos orar, vamos orar. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Pai Santo e amado, oramos pelos perdidos que já caminharam no meio de nós. Oramos, ó Pai, para que a vida do Senhor, que um dia fluiu através deles, volte a fluir com o cheiro das águas, como diz o livro de Jó, Senhor. Que volte a florescer, que volte a florescer. Espírito Santo, Espírito Santo, vai ao encontro deles. Em todo boteco onde eles estiverem, Senhor. Em todo bar onde eles estiverem sentados. Que o Senhor os constranja a largar o copo de bebida agora. Que o Senhor os constranja a largar o copo de bebida agora, Senhor. Aleluia. Em o nome de Jesus. Aleluia. Em o nome poderoso de Jesus. Nós cremos, Senhor. Que o seu Espírito constranja a largar o cigarro, Senhor. Nós cremos no teu poder, Senhor. A largar o cigarro, Senhor. Em o nome de Jesus, que haja nojo de toda imundícia. Em o nome poderoso de Jesus nós oramos. Cremos e confiamos no Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Tua glória enche a terra, inunda os céus. Clamamos, vem, vem, teu reino sobre nós. Tua glória enche a terra, inunda os céus. Clamamos, vem, vem, teu reino sobre nós. Para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino dessa geração. Para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino dessa geração. Tua glória enche a terra,
dos céus, clamamos, vem, vem, teu reino sobre nós, para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino dessa geração, para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino dessa geração. Santo, Todo-Poderoso, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória, teu reino não tem fim. Santo, Todo-Poderoso, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória, teu reino não tem fim. 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 Teu reino não tem Santo, digno, Rei da glória, teu reino não tem fim. Santo, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória, teu reino não tem fim. 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 Aleluia.
Senhor, sobre esta nação. Reina o Senhor, seu amor está descendo aqui. Sobre esta cidade, reina o Senhor. Sobre os corações, reina o Senhor. Seu amor está descendo aqui. Ele é o Rei. Seu reino está em mim. O Senhor reina. O Senhor reina. E a bondade do seu reino está em mim. O Senhor reina. O Senhor reina. E o melhor de Deus ainda está por vir. Sobre toda a terra reina o Senhor. Sobre esta nação reina o Senhor. Seu amor está descendo aqui. Sobre esta cidade reina o Senhor. Sobre os corações reina o Senhor. Seu amor está descendo aqui. Ele é o Rei. Seu reino está em mim. O Senhor reina. O Senhor reina. E a bondade do seu reino está em mim. O Senhor reina. O Senhor reina. E o melhor de Deus ainda está. Seu amor está descendo aqui. Seu amor Está descendo aqui. seu amor está descendo aqui. seu amor
amor está descendo aqui. Seu amor está descendo aqui. Seu amor está descendo aqui. O Senhor reina. O Senhor Reina. E a bondade do seu reino está em mim. O Senhor reina. O Senhor reina. E o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia! Desde o princípio era o Verbo, aquele que cremos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que cremos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos, cantando, lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Pode ver, quem pode ouvir, o servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, com suas feridas nos curou, todos os povos se prostrarão. Tu és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus.
ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, Mostra tua beleza. quero ver tua face, Deus. Só quero ver você. 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 Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Então me leva à sala do trono. Leva, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor. Me leva à sala do trono. Mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono. Nos leva, Senhor, ao mais profundo lugar. Se Deus me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Nós queremos te ver, Senhor. Inunda, Senhor, esse lugar. Inunda, Senhor, com a tua presença. Glória, glória, glória. Glória, 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 Senhor. Até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar, derrama tua glória, Derrama tua glória. enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
esta nação. Inunda a terra alta, Senhor. Inunda, Senhor. Inunda, Senhor. Inunda, Senhor. Inunda, Senhor. Até transbordar, derrama tua glória. Enche-me até transbordar, derrama tua glória. Derrama tua glória. Deus proveu fogo e eu sacrifício. Deus proveu o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. Deus proveu o Espírito. E eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Enche-me, Deus, aleluia, aleluia, Senhor. Escute algo. O maior desejo de Davi de ser cheio por Deus foi diante de uma grande luta que ele estava enfrentando. Você não vê Davi pedindo para que Deus encha seu cálice até transbordar quando ele está passando por tempos bons. Não. Quando você olha o Salmo 23 e percebe que ele está pedindo para Deus encher o seu cálice, é porque ele está diante do seu inimigo. Ele não está enfrentando um tempo de abundância, mas ele está enfrentando um tempo de batalha. O Salmo diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e meu cálice transborda. O cálice não transborda no tempo de paz, e sim no tempo de luta.
Amém, irmãos? Num tempo de luta, Deus deseja transbordar em nós. Por quê, pastor? Porque no meio das lutas e da adversidade, nós o buscamos como nunca. Quando estamos enfrentando grandes batalhas, como nós oramos, como nós jejuamos, como nós o buscamos por causa das lutas. E é o tempo dele nos encher até que eu e você transborde sobre a vida daqueles que estão perto de nós. Amém. Amém. Repita comigo: eu quero, no meio das minhas lutas, ser cheio de Deus. As lutas não apagarão a minha fé, mas elas serão combustível que Deus usará para encher e transbordar o meu coração de fé. E eu creio num Deus que nunca perdeu uma batalha e que prometeu estar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Aleluia! Você não vai murmurar no meio da luta, você vai glorificar a Deus, porque vai ser o tempo de Deus a encher sua vida. Vai ser o tempo de Deus a encher a sua vida com azeite novo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém. Vamos orar. Pegue sua oferta em sua mão, ou você que vai devolver ao Senhor a sua fidelidade essa noite. Pai querido e santo, nós oramos consagrando a Ti as nossas ofertas. Queremos semear com alegria, pois sabemos que diante daquele a qual estamos semeando, Ele é poderoso para nos multiplicar a semeadura, Senhor. A 30, a 60 e a 100 por um, pois todo o governo e toda a autoridade está em Tuas mãos. Confiamos e queremos sempre sermos fiéis ao Senhor, pois se formos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará. Se formos fiéis, Senhor, nas coisas dessa terra, maior será aquilo que o Senhor nos dará celestialmente. E eu oro, Deus, pedindo à Tua igreja, ao Teu povo, Senhor, toda graça, que possamos superabundar em toda boa obra. Por isso oramos, abençoando a Tua igreja, a Tua noiva nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Você é livre para vir ofertar ao Senhor. Transbordar. Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória. Que se abra os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover.
olhos se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, Senhor. Cremos a cada dia na Tua palavra e na Tua bondade, Jesus. Aleluia, Senhor. Quero convidar as crianças para vir aqui à frente. Crianças de 3 a 11 anos, que irão para as salas cultuar ao Senhor na medida do seu entendimento. Rebanho precioso do Senhor Jesus. Amém. Estenda sua mão para cá, vamos orar por eles e também pelas ofertas. Senhor, como é bom estar na Tua presença e ainda mais podermos orar abençoando as crianças, orando, Deus, por seus corações, pedindo que o Senhor os abra o entendimento para compreender a Tua palavra ministrada nessa noite. Usa a pastora, Senhor, usa aquelas que irão auxiliá-la, que o Teu amor seja derramado sobre a vida dos pequeninos, ó Deus. Oramos crendo na Tua misericórdia, na Tua bondade, e confiamos no Senhor, que há todo o cuidado sobre a vida dessas crianças. Que nenhuma delas se desviará dos Teus caminhos e que elas vão crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Abençoa seus pais, abençoa suas casas, para que haja um lar de segurança para cada uma delas. Oramos, Senhor, por aqueles que ofertaram. Oramos, ó Pai, por aqueles que entregaram sua fidelidade ao Senhor. Tu possas multiplicá-lo e abençoar grandemente. A Tua palavra nos garante que o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria sobre nós bênçãos sem medidas. E nós desfrutaremos disso todos os dias. Gratos somos ao Senhor e oramos crendo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e aquele que crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Muito bem. Deus é bom. Deus é bom. Podeis assentar-se. Nós temos, no decorrer de toda essa semana, tradicionalmente o nosso culto da família é na quinta-feira. Porém, entretanto, essa semana, nosso culto da família, nosso culto de Natal, vai acontecer na sexta-feira. Amém, irmãos? Dia 24 você vai poder ceiar na sua casa, com sua família, reunir. E no dia 25, na noite do Natal, nós vamos estar aqui cultuando a Jesus, celebrando ao Senhor, no dia 25, a partir das 19h30. Amém? Então, nessa semana não haverá culto na quinta, porém na sexta estamos reunidos aqui, se o Senhor nos permitir não voltar daqui para lá. Amém? Muito bem. E o nosso culto da virada, dia 31, começa às 21h e vamos até 0h, se assim o Senhor nos permitir. Amém, irmãos? Muito bem. Quero chamar para cá nosso amado irmão Ramon Teixeira, que vai ministrar a palavra de Deus essa noite. Vamos orar por nosso amado irmão. Estenda a sua mão para cá. Pai, nós queremos abençoar a vida do Ramon. Mais ainda, Deus, de tudo aquilo que o Senhor já tem derramado, liberado sobre o seu coração, sobre a sua vida. Cremos que há uma porção ainda maior para o dia de hoje. E eu creio, Senhor, e oro para que o Senhor derrame sobre ele e através dele para a tua noiva nessa noite. Te somos gratos por teu amor e cuidado sobre a vida dele. E oramos o abençoando nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Os irmãos estão bem? Amém. Para mim é sempre uma alegria poder estar aqui na casa do Senhor mais uma vez e ainda mais poder compartilhar uma palavra ao coração da igreja. O meu desejo
no meu coração sempre é que Deus possa continuar falando com a sua igreja, dando direções, dando ensinamentos, repreensões, se for necessário. Nas minhas orações, eu sempre peço para Deus isso, que Ele continue conosco, falando, nos direcionando à sua vontade, né? E mais uma vez nesse culto de missões, nós que estamos aqui nessa noite, o último culto de missões do ano de 2020, foi um ano que encontramos algumas dificuldades, mas quando algumas pessoas pensavam que missões ia parar num tempo de pandemia, mas na verdade não parou, né? Tudo tem um propósito e a obra de Deus ela não para, né? E nós vemos que a obra de Deus ela foi feita dentro das casas, dentro dos lares, dentro dos países, né? Através dos seus homens de Deus, através dos seus embaixadores, daquelas pessoas escolhidas que se disponibilizaram para estar ali pregando a palavra do Senhor e ensinando o seu povo aonde quer que eles estejam. Amém? Então, no meio de tudo isso, nós recebemos algumas notícias. Um tempo atrás eu li sobre um povo na Oceania, que é um povo que mora na Papua Nova Guiné. Não sei se o Vinícius tem a imagem aí. Um povo da Papua Nova Guiné. Não dá muito para ver, mas dá para ver daí, irmãos? Amém? É um povo que vive em algumas ilhas da Oceania, e eles ganharam, irmãos, uma tradução da Bíblia, do livro de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, traduziram na língua deles. E a palavra de Deus ela é poderosa, irmãos, e esse ano eles se dedicaram para terminar o livro de Marcos. A língua deles é uma língua muito complexa, né? Mas os missionários do Senhor naquele lugar se dedicaram e conseguiram traduzir todo o livro de Marcos. E apareceu alguns testemunhos depois disso, né, da reportagem que eu estava lendo, que quando eles conseguiram traduzir o livro de Marcos, fizeram a tradução do livro de Marcos, aí eles chamaram algumas pessoas que não fizeram parte da colaboração, um nativo daquele povo, para ouvir, né, para ver se estava bem ali, estava bem traduzido as palavras, a língua deles. E era uma mulher, e ela disse que quando ela começou a ouvir o Evangelho de Jesus, da língua delas, ela começou a ficar muito impactada. E chegou a um certo ponto da Bíblia que ela não conseguiu mais resistir. E ela que estava passando por algumas dificuldades na sua casa, na sua família, ela diz que quando ela ouviu o Evangelho, segundo a história de Jesus que os irmãos estavam contando para ela, ela correu dali e foi para os seus vizinhos se reconciliar com seus vizinhos primeiro. E nós conhecemos o poder da palavra, né? E isso é uma vitória, irmãos, um povo, né, receber a tradução da palavra do Senhor. E muitos outros missionários que hoje se dedicam para traduzir a palavra do Senhor em outras línguas. Se você for pesquisar, depois você vai ver que tem muitos ainda em andamento. Esse mesmo povo aqui, eles estão lutando para traduzir agora o Evangelho de Marcos e depois os outros evangelhos para chegar até ali. O missionário Ronaldo Lidório, ele traduziu o Novo Testamento todo para o povo Concomba, na Gana, na África. Ele traduziu, ele trabalha com a tradução da Bíblia, e lá ele visitou esse povo. É um povo muito carente, um povo muito pobre mesmo, e ele conseguiu com a equipe dele traduzir o Novo Testamento todo na língua dos Concombas, e aquilo foi uma maravilha, né? E quando eles recebiam o Novo Testamento, eles diziam assim: pastor, eu acho que a sua nação é muito abençoada, né? Eu acho que o Brasil é muito abençoado, porque se nós temos aqui apenas esses livros traduzidos, não toda a Bíblia, a gente já recebeu muitas bênçãos. Imagine vocês que têm toda a Bíblia traduzida na língua de vocês. Vocês são um povo muito abençoado. Vocês devem seguir mesmo a palavra do Senhor, né? E a nossa oração é que isso aconteça sempre, né? Que nós possamos seguir a palavra do Senhor. A nossa oração é para que o Evangelho seja expandido para todos os povos, para todas as nações, porque ainda existe, irmãos, muitos povos não alcançados. Esse era um povo não alcançado aqui na Papua Nova Guiné. Amém? Eu glorifico a Deus por esse ano, pela palavra do Senhor ter chegado naquele lugar. Amém, irmãos? Eu quero poder compartilhar uma palavra com os irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus,
capítulo 24. Penso que serei breve. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler dos versículos 45 em diante. Mateus 24, 45. Amém? Os irmãos acharam? Versículo 45 diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, a achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é poderosa, Senhor, que é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter falado com o teu Filho, revelado a tua palavra aos homens, para nos direcionar à tua vontade, Senhor, para conhecermos o Senhor. Nós te agradecemos, querido Deus, e nessa noite nós queremos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento para a tua palavra, Senhor, como o Senhor abria para os teus discípulos. Que o nosso coração esteja, Senhor, desejoso de aprender de ti. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos direcione à tua vontade, Senhor. Nos desperte para a tua vontade, para os teus desejos, Senhor. Querido Deus, no nome de Jesus, que todos nós nessa noite sejamos impactados pela tua palavra, Senhor. Que possamos receber o poder da tua palavra nessa noite, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, diferente de como nós chegamos, impactados com a tua palavra que é poderosa. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esses versículos que nós lemos do Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versículos 45 ao 51, esses versículos eles fazem parte de um dos belos sermões que Jesus deu, que Jesus pregou. Esses versículos eles fazem parte, ele é apenas fragmentos de um sermão que Jesus pregou para os seus discípulos, um sermão profético poderosíssimo. Esse sermão ele começa aqui no capítulo 24, do versículo 1, e ele passa até o capítulo 25. É o sermão profético que Jesus está pregando para os seus discípulos. E se você for consultar depois, você vai ver que foi os próprios discípulos que pediram para Jesus, para o Mestre, lhes contar sobre as últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos, sobre o fim dos tempos. Então Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos depois de tudo isso. Você pode ver depois na sua casa esse sermão completo, o capítulo 24 e o capítulo 25. Jesus fala dos princípios das dores. Ele começa a explicar para os seus discípulos a grande tribulação. No decorrer do sermão ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. Ele exorta os seus discípulos à santidade, à vigilância. No capítulo 25 ele conta a parábola das 10 virgens. Logo no começo, ele conta a parábola dos 10 talentos, e ele termina com a vida eterna e o castigo eterno. Todo esse sermão de Jesus, ele é um sermão profético, que é um ensino sobre as últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos, sobre a volta do Filho do Homem. E no meio desse sermão, bem no meio desse sermão, nós encontramos o texto que nós lemos. Nós encontramos os versículos que nós lemos. Jesus conta a parábola
dos 2 servos, que é a parábola que nós vimos aqui. E sim, essa parábola é sobre os fins dos tempos. Essa parábola é sobre as últimas coisas. E é muito importante para nós entender, irmãos, que missões, ela está em 2 aspectos. A urgência missionária hoje em dia, ela está em 2 aspectos. Primeiro, é Cristo aos perdidos. Primeiro. E segundo, é apressar a volta de Jesus. Amém? Então é muito importante, irmãos, a gente atentar para isso. Porque quando Jesus ele começa a explicar essa parábola, a parábola dos dois servos, ele diz que o seu senhor, ele deixou algum servo seu para cuidar da sua casa enquanto ele sairia para viajar, para cuidar dos seus bens. Só que aquele servo, como diz aqui na parábola, ele começou a dizer que o seu senhor estava custando para vir, e por isso ele começou a espancar os seus conservos, ele começou a beber, ele começou a festejar com todo mundo, ele começou a estar com os bêbados, começou a beber, começou a comer, sem ficar vigilante. E irmãos, aqui é muito interessante porque isso fez o servo se distrair com a sua missão, com aquilo que o seu senhor havia dado para ele como missão. As distrações fez com que o servo perdesse o foco, porque ele devia cuidar das coisas do seu senhor. Amém, irmãos? E, irmãos, hoje em dia nós vemos hoje na casa do Senhor muitas pessoas perderem o foco para missões. O nosso Senhor foi, mas Ele nos deixou. Ele nos deixou como mordomos seus para cuidar da sua casa. Hoje nós somos seus cooperadores e nós estamos aqui na casa do Senhor para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus conservos, para esperar a volta dele. Alguns anos atrás, o meu tio costumava me deixar na casa dele para reparar enquanto ele viajava para trabalhar. E teve um dia que ele chegou e ele chegou sem avisar. Chegou sem avisar e foi numa segunda-feira de manhã ainda. E nessa segunda-feira eu não acordei tão cedo. Muito pelo contrário, eu já tinha bagunçado a casa dele toda, a semana toda. E ele chegou de manhã sem avisar. E quando eu abri a porta, que eu vi ele chegando ali, eu até fiquei constrangido. E a situação de como estava a casa dele me envergonhou um pouquinho. Eu fiquei envergonhado. Porque ele tinha me colocado responsável pela casa dele e eu tinha bagunçado tudo, tinha louça suja, tinha travesseiro jogado. E isso me fez ficar com medo da volta de Jesus um pouquinho, né? Porque nós temos que entender, irmãos, que o nosso Senhor virá num tempo que nós não esperamos. E Ele deixou para nós uma missão e que nós não podemos perder o foco, irmãos. Não podemos perder o foco. Dentro de casa há distrações que fazem com que nós percamos o foco, o nosso foco, a nossa missão. E hoje nós vemos igrejas inteiras perderem o foco de missões, igrejas que focam apenas em outras coisas e não focam no principal, que é ganhar almas, que é evangelizar pessoas, que é pedir ao Senhor as nações, como o pastor leu no começo. Pessoas perderam foco, igrejas inteiras perderam foco, irmãos. Não investem em missões, investem nos seus templos para ficarem bonitos. Se fecha dentro da igreja, investe em outras coisas, mas ali o foco que é ganhar almas, que é apressar a volta de Jesus, eles não focam naquilo. As distrações fizeram com que eles perdessem, o foco. E aqui nessa parábola nós vemos que o que o servo mau fez foi as suas próprias vontades, as suas necessidades. O que fez o servo mau se distrair foi ele olhar somente para a sua necessidade. Eu queria que você abrisse um texto aí, por favor, em João capítulo 4. João capítulo 4. Amém? João capítulo 4, versículo 34 e 35. Diz assim na minha versão:
Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Amém, irmãos? Os discípulos de Jesus saíram para comprar comida. Jesus, ele estava no deserto. Jesus tinha acabado de se encontrar com a mulher samaritana. Ele pregou para aquela mulher, ele profetizou para aquela mulher. E quando seus discípulos voltaram com comida, eles falaram para o mestre: mestre, come. E Jesus falou assim: uma comida eu tenho para comer, que vocês não sabeis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa era a maior necessidade de Jesus, irmãos. Enquanto os seus discípulos estavam olhando para as suas próprias necessidades, Jesus olhava para a necessidade do próximo. O que atrapalhou os seus discípulos a cooperarem com Jesus na missão foi porque eles só olhavam para as suas próprias necessidades. Eles nunca olhavam para a dor do próximo, eles nunca olhavam para a necessidade do próximo. E Jesus dá um ensino para todos nós, irmãos. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele se importava, irmãos, com a necessidade do outro. Jesus se importava com o que o outro estava passando, acima até mesmo das suas próprias necessidades. Porque o mais importante que nós temos que pensar, irmãos, e nós temos que saber, é que são pessoas. Pessoas são importantes. Nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que olhar para as pessoas e não olhar somente pelas nossas necessidades. E muitos de nós no nosso meio hoje, eles perdem o foco, porque dentro da igreja, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão olhando para as suas próprias necessidades. Eu tenho a minha necessidade é de, não sei, é de aparecer. A minha necessidade é que eu seja visto dentro da igreja. A necessidade é que eu fique assim, é que eu seja assim, é que eu faça isso, é que eu faça aquilo. E as pessoas desfocam, irmãos, na real necessidade, que é olhar para os campos que Jesus falou, e olhar que tem pessoas necessitadas. É esse que é o principal foco. Quais são as necessidades que te impedem de fazer missões hoje em dia? Qual é a sua necessidade que vai impedir você de fazer a vontade do Senhor, de fazer missões? Porque, irmãos, fazer a vontade de Deus tem que ser maior do que qualquer sentimento nosso. Tem que passar por cima de qualquer outro sentimento nosso. Missões é algo que Deus nos escolhe a fazer, e nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Todos nós temos nossas falhas. O apóstolo Paulo fala que nós somos como um vaso de barro, e que dentro de nós é o que está de fato, o que mais importa, que são tesouros. Temos tesouros em vasos de barro. Ninguém é perfeito, irmãos. E se a gente for olhar somente para a nossa imperfeição, nós perdemos o foco de fazer missões. Nós vamos perder o foco de cuidar de pessoas. Tem uns querendo ser queridinho dentro da igreja, querendo chamar a atenção para si mesmo. Estão perdendo o foco, irmãos. Estão perdendo o foco. E é interessante na parábola que fala que o servo começou a espancar os seus conservos. Ele começou a espancar os seus conservos. E isso cabe de fato na necessidade do outro, do servo mau. Porque, irmãos, muitos do nosso meio hoje, eles não conhecem a sua vocação, é porque dentro da igreja eles correm atrás um do outro, para espancar um ao outro, para falar mal um do outro, porque há briguinha no meio de nós, e isso faz com que a gente perca o foco, porque ainda há contenda no nosso meio, e quando nossos olhos estiverem nas contendas, nós vamos perder o foco das pessoas, irmãos, porque nós queremos ter a razão, nós queremos chamar o foco para nós mesmos, para a nossa necessidade. Muita gente no nosso meio hoje perderam o foco, se desfocaram de fazer missões, de fazer a vontade de Deus, porque elas olham somente para as suas necessidades. E Jesus mostra para os seus discípulos que não é bem assim. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele fala mais
alguns capítulos em diante, ele diz assim: trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que gera vida eterna. Por esse vocês devem trabalhar. É por isso que nós olhamos para dentro da igreja e nós não vemos muito mover disso. Mover de pessoas que queimam seus corações para sair lá para aquele povo e traduzir a Bíblia. Porque eles olham para suas necessidades. Hoje a maioria dos jovens, eles têm uma faminha na internet, no Facebook, no WhatsApp, eu sei lá o quê, e não querem perder isso. Sendo que nos tempos passados, os que mais eram lançados eram os jovens, que não olhavam para suas necessidades, mas olhavam para a necessidade do próximo, que Deus ia usar ele para trazer os perdidos para Jesus. Qual é a sua necessidade que está impedindo você de fazer missões? Qual é a sua necessidade? Existem muitos missionários que passaram por cima dos seus próprios sentimentos, irmãos, para fazer a obra de Deus. Eu conheço histórias de missionários que se lançaram num barco e foram para países, para povos distantes. E nunca mais se ouviu falar nessas pessoas. Eu conheço a história de um missionário que chegou perto da Nova Zelândia para pregar numa ilha. E lá ele chegou com a mulher dele, eu esqueci o nome dele agora. A mulher dele ficou doente, a mulher dele faleceu. E ele ficou sozinho, com depressão ali. Mas ele tinha uma missão para cumprir ali. Ele queria salvar o povo daquele lugar. E quando aquele missionário morreu, aquela aldeia toda já tinha se convertido para Jesus, porque ele cumpriu a missão dele. Ele passou por cima de qualquer dificuldade, de qualquer necessidade que ele tinha. Porque nós devemos passar por cima das nossas dificuldades para fazer a obra de Deus, focar. Jesus disse que nós teríamos tribulações, mas uma coisa importante que ele disse, que ele estaria conosco todos os dias. Foi isso que ele prometeu. Ele não prometeu que nós não passaríamos por tribulações, não. Ele não prometeu que nós estaremos bem sempre, não, ele não prometeu. Ele prometeu que ele estaria com a gente todos os dias. E é isso que faz a gente completar a nossa missão. É nós estarmos com ele. Com ele. Pessoas que se lançam, irmãos, para poder cumprir o chamado de Deus. Não sei se vocês conhecem a história dos morávios, a história dos morávios. Era um grupo de jovens também refugiados, e que eles moravam numa cidade, numa pequena cidade, e que o pastor da igreja começou a enviar os morávios para outros lugares. Começou a enviar eles para todos os lugares. Eles pregavam e começou a enviar. Até chegou um pessoal da Antártida, né? Lá onde tem gelo, na Antártica, em cima do globo lá. O pessoal da Antártica falaram para o pastor, a gente ouviu a palavra, a gente queria que o Senhor enviasse uns missionários para cuidar da gente lá na Antártica. É lá na Antártica. Ele falou, se você me dá um dia que no culto eu vou ver quem eu envio para lá. E no culto ele olhou para a igreja e ele viu que não tinha quase ninguém, os missionários já tinham tudo sido enviado. Eles tinham tudo sido enviado, ele viu e tinha somente um, lá atrás, um senhor. Que os livros não diz nem o nome dele. Se eu não me engano, ele era o sapateiro da cidade. Não diz nem o nome dele. E ele pensou só nele, só ele que tinha. E quando acabou o culto, ele disse para ele assim, irmão, eu tenho uma proposta para lhe fazer. E essa proposta ela é perigosa. Essa proposta pode não ter volta, a gente não garante que você vai voltar. E a gente enviou todos os missionários, a gente sempre envia de 2 ou 3 ou equipes, a gente não tem ninguém, a gente vai ter que enviar o Senhor para ir sozinho, se o Senhor aceitar. O Senhor aceita, ele falou, se o Senhor me dá uma noite para me orar, porque a única coisa que eu tenho é uma sandália, se o Senhor me der uma sandália eu vou. Ele falou assim, o Senhor pode orar de noite. E a história diz que o pastor foi orar à noite, quando foi de manhã ele foi na casa dele bater. Quando bateu, ninguém abriu, aí o vizinho falou assim, ele saiu de manhã. Ele saiu de manhã. Ele falou assim, foi para onde? A gente perguntou para ele, disse que ele tinha que sair, que ele tinha uma grande missão na Antártida para fazer. Ele só saiu com a sandália dos pés e nunca mais voltou. Eu convido você a abrir o Google lá na sua casa quando você estiver. Lá na Antártida não tinha nenhuma igreja. Hoje tem igreja lá na Antártida.
Ninguém nunca mais ouviu falar desse homem, irmãos. Mas 72% dos povos que vivem ali no gelo se converteram ao cristianismo hoje. Professam uma fé cristã. Pode abrir o Google depois para você ver. Igrejas que estão lá em cima do gelo. E eu tenho certeza que aquilo são frutos daquele homem que se lançou. Não olhou para suas dificuldades, mas se lançou para pregar o amor de Jesus para as pessoas. Nós devemos nos preparar, irmãos. Todos nós devemos nos preparar, por que não? A melhor maneira de se preparar é aqui na igreja, onde nós estamos, servindo na igreja. E nós vemos irmãos reclamando, mas eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei qual é a minha vocação, eu ainda não sei. Já foi pregado aqui, irmãos. Samuel descobriu o chamado dele quando ele estava na igreja servindo. Ele servia desde muito cedo na igreja, e o Senhor se revelou para ele através da palavra. O apóstolo Paulo servia em Antioquia, junto com o Barnabé, junto com os outros ali. E o Espírito Santo falou: agora aparta-me, Saulo e Barnabé, porque eu vou enviar eles. Eles estavam servindo, trabalhando ali. A melhor maneira de se preparar é aqui, irmãos. Não é correndo atrás um do outro, não. É servindo. É cuidando das coisas da casa do Senhor. Porque uma hora o nosso Senhor virá. Numa hora que nós não sabemos, Ele virá. E Ele vai nos encontrar. Como Ele vai nos encontrar? Que tipo de servo nós somos? Que espécie de servo nós somos, que estamos espancando uns aos outros? Que estamos bebendo e comendo como se Ele não viesse? Deus deu uma missão para Noé. A Bíblia diz que Deus deu uma missão para ele. Ele viu, ele agradou diante de Deus, enquanto o povo também estava bebendo, comendo, se casando, dando-se em casamento. E Deus falou para Noé construir uma arca, para ele salvar a família dele. Por 100 anos Noé construiu a arca. E não desfocou da missão dele por 100 anos, porque ele tinha que salvar a família dele. Isso está em Gênesis capítulo 6, versículo 13, 14, 17 e 18, se você for ver depois. Enquanto o povo lá fora, irmãos, estavam comendo, bebendo, se prostituindo, se casando, dando-se em casamento, Noé estava metendo a mão na massa, construindo ali. A massa não, né? A madeira, metendo a mão na madeira. Não tinha argamassa, eu acho, naquela época. Tinha betume, né? Betume, a Bíblia diz que ele usou como betume. Mas ele estava construindo ali, a missão dele era construir, para poder salvar a sua família, irmãos. E hoje em dia o Senhor nos dá a mesma missão. Eu escutei uma música esses dias, que foi lançada esses dias, acho que há uma semana atrás, ou 2 semanas. Uma música muito interessante. Rodolfo Abrantes lançou uma música chamada Temos Tempo. E na música, no refrão, no final, ele diz assim, ó: cadê a arca que eu te mandei construir? Eu te dei tempo. Cadê a arca? Uma música profética, irmãos. Sabendo que o nosso Senhor virá, e Ele vai pedir conta, prestar conta daquilo que Ele deixou como missão para nós, para cada um de nós. Porque todos nós temos uma missão. Abra, por favor, 1 Pedro, capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4, vamos ler o versículo 10. Quem achou diz amém. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um servir uns aos outros, a Bíblia diz. Uns aos outros. Todos nós temos uma missão, irmãos, para cumprir nessa terra. Todos nós.
Como eu disse, tem gente que tem dificuldade para saber qual é o seu chamado. Irmãos, chamado, todos nós somos chamados. Todos nós. Se nós formos olhar para a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, a gente vê o Senhor nos chamando. E o Senhor nos chama para Ele. O chamado é para Ele, é para nós voltarmos para Ele. Vocação é diferente de chamado. Vocação é para os outros. A vocação, nós vamos trabalhar naquilo que o Senhor nos chamou especificamente. Mas o chamado todos nós temos, chamado para Ele. O que nos falta agora é orar pedindo para o Senhor para nos mostrar a nossa vocação, irmãos. O que nós temos que fazer, o que nós temos como missão. E quando nós buscarmos fazer a vontade do Senhor, nós vamos descobrir que existem coisas grandes para fazermos. Porque tem gente que se perde por achar que não tem nada para fazer. Por olhar sua necessidade, ele acha que não tem nada para fazer. Mas quando nós buscarmos o Senhor, nós vamos descobrir que grande é o campo. Nós vamos olhar para o campo e nós vamos ver que grande é o campo que precisa ser ceifado. Grande é o campo, irmãos. Nós ficamos igual Jacó, em Gênesis 28, versículo 16. A Bíblia diz que Jacó está fugindo lá da casa do seu pai, porque ele brigou com seu irmão. Olha só o que Jacó fazia. Jacó estava empurrinhando o seu irmão. Enganou o seu irmão. Espancando o seu irmão. A Bíblia diz que quando ele saiu da casa dele, ele dormiu debaixo de um zimbro. E quando ele despertou, depois do sono que ele tinha tido, ele falou assim, agora eu sei que o Senhor estava aqui, eu nem sabia. Agora eu vi que o Senhor está aqui e eu mal sabia que Ele estava aqui. É o que muita gente faz quando olha para suas necessidades somente. Quando se distrai com as outras coisas, quando quer perseguir o outro irmão, não servindo ele, mas perseguir ele, irmãos, mal ele percebe. O Senhor estava aqui e ele nem percebeu. O Senhor estava aqui para mostrar e ele nem percebeu. Como eu disse, o Senhor está aqui porque Ele disse que Ele estaria. Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, mas não é para todo mundo que Ele se manifesta. Não é para todos que Ele se manifesta. É para aqueles que o buscam de fato, irmãos. Para aqueles que o buscam de fato. De todo o coração. E todos nós temos uma missão, irmãos, aqui na terra. Qual é a sua missão aqui na terra? Você tem se distraído para a missão que o Senhor te deu? O que acontece quando nós não obedecemos o Senhor? O que aconteceria se Noé não tivesse obedecido ao Senhor e não tivesse construído a arca, não tivesse cumprido a missão dele? Queria que você abrisse Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Versículo do 4 ao 6. Jonas capítulo 1, do 4 ao 6. Diz a Bíblia, quem achou diz amém. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Diferente de Noé, Jonas queria fugir. Deus deu uma missão para ele, e ele queria fugir. E olha o perigo que o cara colocou, não só para ele, mas para as pessoas que estavam com ele no barco.
por ele desobedecer, irmãos, todo mundo que estava à sua volta também pereceria pela sua desobediência, por ele não cumprir a sua missão, a sua vocação, o seu chamado, aquilo que Deus tinha colocado para ele. E no meio de nós, irmãos, há muita gente que está como Jonas, deitadão, dormindo, enquanto muitos estão clamando lá fora. Enquanto muitos estão clamando, não te importa não que eu morra? Por que tu não clama ao teu Deus? Tu não te importa que nós pereçamos, não? Por que tu estás dormindo, dorminhoco? E muitos no nosso meio ainda dormem, irmãos. Tem uma missão para cumprir. Tem pessoas para salvar. E elas acabam dormindo, desobedecendo. Diferente de Noé, que obedeceu e construiu a arca. Jonas desobedeceu. E a barca estava quase para afundar. E para matar todo mundo. Muitos no nosso meio podem perecer dessa forma. Muitos no nosso meio que ainda dormem, irmãos. Se você olhar para a sua célula, você vai ver que tem pessoas clamando. Tem gente sendo discipulador na célula e o cara dormindo. Tem gente dentro da igreja que precisa ser de uma visita e o cara está dormindo. E a pessoa está dormindo dentro da igreja. Tem gente lá fora que precisa de uma palavra, precisa de um evangelismo, e o cara está dormindo, e a pessoa está dormindo dentro da igreja. Não te importa que a gente morra? Tu não te importa? Jonas não cumpriu, foi diferente de Noé, irmãos, ele não cumpriu. E tem gente que fala que trabalha só para o pastor, né, visitar, evangelizar. Deixa que a Secretaria de Missões evangeliza ou faz missões. Acho que é com eles. Eles que têm que fazer. É o pastor que tem que visitar todo mundo. O pastor que tem que discipular todo mundo. Trabalho só é para ele. Irmãos, todos nós somos mordomos. A Bíblia diz que todos nós somos mordomos. Uns cuidam de 10, outros cuidam de 5, outros cuidam de 2, outros cuidam de 1. Mas nós devemos fazer, irmãos, a nossa parte. Vai que Deus pergunta para nós como Ele perguntou para Caim. Quando Caim matou seu irmão, ele chegou para Caim e falou assim: Caim, cadê o teu irmão, Caim? E Caim dá a resposta que muitos hoje dariam, né? Eu sei lá. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Caim, cadê o teu irmão, Caim? E hoje muita gente não quer o compromisso, sabe, de cuidar de pessoas e dão a mesma resposta. Eu não sei. Eu não quero ser guardador do meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós precisaremos, quem está com vergonha diz amém. Amém, né? Amém, glória a Deus por isso. As distrações te fazem dormir e não cumprir a missão que Deus te deu. As distrações, irmãos, não se distraia dentro da igreja. Não se distraia aqui dentro, não corra atrás de ninguém. Tem gente que só leva para esse lado, gosta das polêmicas da igreja, né? Misericórdia, irmãos. Nós não somos perfeitos. Nós temos mais o que fazer, rapaz. Em vez de ficar brigando um com o outro, nós temos pessoas para cuidar. Olhem para os campos. Vejam que estão brancos. Quando nós olharmos para aquilo, nós vamos ver que nós de fato precisamos cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, e quando nós enxergarmos Ele, nós vamos nos colocar a fazer como Isaías. Isaías, no capítulo 6 de Isaías, ele diz que ele viu o trono de Deus e viu a glória de Deus. E depois de Deus o purificar, Deus perguntou: a quem eu enviarei e quem irá por nós? Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando nós olhamos para Deus, nós sabemos a sua vontade, e nós nos colocamos disponíveis para fazer a sua vontade, para ir aonde quer que Ele nos leve, aonde quer que Ele nos chame. E como eu disse, nós precisamos cuidar aqui, irmãos, trabalhar aqui. A seara começa aqui, tudo começa em Jerusalém. Jesus falou para o seu discípulo ficar em Jerusalém primeiro. Atos capítulo 1,
Versículo 8, né? O Espírito Santo desceu sobre todos, eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas primeiro é Jerusalém. Primeiro é aqui em Terra Alta. Tem gente que sonha ir lá para o Japão, lá para a África, fazer missões lá. Mas não quer liderar, não quer fazer uma dinâmica na célula, não quer levar uma palavra na célula. Não é bem assim, irmãos. É um treinamento para nós aqui. Todos os dias, servindo todos os dias aqui. Nós precisamos despertar. Desperte e olhe para os campos. Desperte e olhe para os campos. Eu queria que você ficasse de pé. Não sei se aquele relógio está certo. Acho que não, né? Romanos, o Vinícius vai colocar Romanos aí, capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11. 13. Romanos 13, versículo 11. Diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém? Minha versão diz assim: E isto digo conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. É hora de nós despertarmos do nosso sono. Existe uma urgência missionária, irmãos. Uma urgência para pregar o Evangelho. Para levar Cristo aos perdidos. Para levar a palavra do Senhor aonde ela ainda não chegou, para discipular os homens, discipular as mulheres, discipular as crianças, ensinar as crianças o caminho. No mundo ainda existe muitos povos não alcançados, irmãos. No Brasil existe muitos povos não alcançados. Povos indígenas, ribeirinhos, os quilombolas, os ciganos, os surdos, o pobre do pobre e o rico do rico que não conhecem a palavra. No Brasil existem pessoas que estão clamando, sim, perto de nós,
perto de nós e nós não estamos nos importando com eles. Nós estamos perdidos e sendo maus servos dentro da casa do nosso Senhor, nos distraído com confusões, com as nossas necessidades. Nós temos perdido focos de salvar almas, de interceder por almas, de gerar uma vida. Temos perdido o foco de entregar a nossa própria vida para que as pessoas sejam alcançadas. O que tem distraído você? Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para você cumprir. Deus tem uma missão para você cumprir. Não se distraia, busque ao Senhor. Não durma, desperte. Desperte do seu sono. Desperte do seu sono. Sobre toda a terra reina o Senhor, sobre esta nação reina o Senhor. Seu amor está descendo aqui. Sobre esta cidade reina o Senhor, sobre os corações reina o Senhor. Seu amor está descendo aqui. Ele é o Rei e o seu reino está em mim. O Senhor reina, o Senhor reina, e a bondade do seu reino está em mim. O Senhor reina, o Senhor reina, e o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia. Sobre Aleluia, toda a terra reina o Senhor. Aleluia, Senhor. Sobre os Aleluia. reina o Senhor.
Seu amor está descendo aqui. Sobre esta cidade reina o Senhor. Sobre os corações reina o Senhor. Seu amor está descendo aqui. Ele é o Rei, e o seu reino está em mim. Aleluia, Deus. O Senhor Aleluia. reina. Aleluia, Senhor. O Senhor reina. Aleluia. E a bondade do seu reino está em mim. O Senhor reina. O Senhor reina. E o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia, Deus. Aleluia. Nós oramos ao Senhor, Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor desperte, Senhor, a tua igreja. Venha nos despertar, Senhor Deus, nessa noite. No meio dessa casa, desperte, Senhor. Desperte pessoas, querido Deus, que o Senhor vai usar grandemente nessa cidade. Desperte homens e mulheres, Senhor Deus, homens e mulheres aqui, através da Tua palavra ministrada, Senhor. Desperte pessoas que têm um coração disponíveis e prontos a obedecer ao Teu chamado, Senhor. Prontos a Te servir as pessoas. Senhor, desperte no nosso meio, Senhor. Desperte no nosso meio. Desperte no nosso meio, Senhor. Desperte profetas no nosso meio. Desperte evangelistas no nosso meio, Senhor. Desperta os mestres, Senhor Deus, no nosso meio. Os apóstolos, desperta, Senhor. Desperta os apóstolos no nosso meio. Os pastores, desperta os pastores no nosso meio, Senhor, para servir a Tua igreja, para edificar a Tua casa, Senhor. Desperta, Senhor. Aqueles que estão dormindo, desperta no nosso meio, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigado pela Tua voz nessa noite, Senhor, que nos direcionou à Tua verdade. Que os corações sejam incendiados com a Tua palavra, Senhor. Que os corações sejam incendiados e haja, Senhor, um batismo de amor por almas nesse lugar, Senhor. Que haja uma paixão por almas nesse lugar, Senhor. Pessoas que estarão prontas para serem enviadas por Ti nesse lugar. Pessoas que estarão prontas para servir ao Senhor aonde quer que o Senhor chame. Aonde quer que o Senhor quer levar, Senhor.
Que haja no nosso coração um temor diante da Tua palavra, Senhor. Que haja um despertamento no nosso meio, um despertar do Teu povo. Essa é uma prova de amor, Senhor. Uma prova de amor ao Senhor. Cuidar do Teu rebanho, cuidar dos Teus cordeiros. É uma prova do Teu amor. Uma prova do amor ao Senhor. Que o Senhor desperte no nosso meio. Pessoas zelosas com a Tua casa. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos? Eu queria, antes de eu encerrar, eu não posso encerrar sem antes fazer um convite para você que está no nosso meio e que deseja entregar o seu coração para Jesus, para deixar Jesus cuidar de você. E quem sabe daqui com o tempo, Jesus, através de você, trazer pessoas para o reino dele. Queria que você que está aqui no nosso meio, ou se você deseja se reconciliar com o Senhor, levantasse a sua mão. Nós como igreja vamos estar orando por você. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, deixar Jesus cuidar dela, ou você que deseja voltar, estava afastado e deseja voltar. Queria que você levantasse uma das suas mãos. Nós vamos orar por você aí mesmo onde você está. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Lembrando que os jovens vão fazer agora, após o culto, o sorteio da cesta básica e da cesta perfumada, que foi vendido o ticket para confraternização dos jovens e adolescentes da igreja, tá bom? O sorteio vai acontecer agora, após o culto. Amém, irmãos? Líder, não se esqueça, dia 28, próxima segunda-feira, nós temos compromisso à noite, tá? Todos os líderes aqui no dia 28, para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, eu quero orar abençoando o teu povo, pedindo que o Senhor leve cada um dos teus filhos na tua santa paz. Cobre, protege, Senhor, abençoa com toda paz, com toda provisão, com todo sustento, em todas as áreas as quais teus filhos possam, no decorrer de toda essa semana, necessitar. Que eles tenham sempre do Senhor o socorro bem presente, o auxílio nos momentos de dificuldade e no tempo oportuno sempre da tua sabedoria para administrar sua casa, para construir um lar edificado na rocha que é a tua palavra, Senhor. Guarda a tua igreja, que ela possa ser sal e luz sobre essa terra no decorrer de toda essa semana, que possamos expressar o teu amor, a tua verdade, a tua justiça e a tua alegria por onde nós andarmos. Oramos abençoando o teu povo nessa noite e fazemos isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Deus os abençoe, vá na paz. Até sexta-feira no culto de Natal.